O trabalho em si, ele fala do centro de Fortaleza como uma extensão da minha vida mesmo. Eu considero esse caminho do meu lar, né, da onde eu moro, para o centro da cidade, o centro de Fortaleza. Eu passei a observar muito esse cotidiano, comecei a pensar pequenas coisas até fazer grandes séries, né? Algumas séries minhas demoraram 5 anos, essas que estão na residência artística, outras demoraram 7 anos. Me chamo Diego San, sou natural aqui de Fortaleza mesmo, e atuo na cidade com gravura desde 2008. Alguns trabalhos meus, eles estão relacionados a intervenções urbanas. Na série Invisibilizados, eu tratava muito da questão social e das pessoas em situação de rua, né, de abandono. E o trabalho de intervenção urbana que eu fiz no centro de Fortaleza, que foi ocupar um dos bancos do passeio público, foi realmente tirar as pessoas desse local de invisibilidade, né? Quando a gente coloca uma obra de arte dentro desse contexto, por mais que seja uma obra que esteja relacionada a essa questão social, as pessoas passam a ver. Então a arte tem esse poder, né, de sensibilizar os transeuntes. Foi através de um livro, cara, também na época que eu estava fazendo meu TCC, que foi do Humberto Eco, é o Caixa de Pandora. Ele fala muito de questão de fotografia, essas questões, e ele fala dessas fotografias de guerra. Às vezes a pessoa tá de um jeito ou de outro, e ele fala dessa sensibilização das pessoas. Só vai por meio da imagem. Por mais que você esteja lá, pensando lá, parece que a pessoa não tá tão entranhada essa questão dentro dela que ela não se desprende, né? Ela meio que não se sensibiliza com nada na guerra. Aí quando alguém pega essa questão, embrulha e bota de um jeito, a pessoa se sensibiliza, né? Bom, com relação à palavra em si dessa nova série que eu estou construindo na residência artística, que é o título, né, o título da série, ela se chama Resistência, ela tem muito a ver com um período da minha vida que eu passei por uma dificuldade mesmo de saúde. E um dos trabalhos que eu fiz era um casarão deteriorado, que tentava mesmo resistir à derrubada, que é algo muito comum no centro, né? E o que acontece? Eu precisava meio que resistir a essas questões, né? Eu tive problemas sérios de coração, enfim. Tive o meu lado direito todinho paralisado, inclusive a visão. E com a questão da impressa que a gente passou no ateliê de impresso, eu voltei a trabalhar, e foi um momento muito importante da minha vida, foi quase a minha fisioterapia ter voltado a fazer novos trabalhos. E a palavra é algo bem importante, assim, porque no primeiro encontro que a gente teve no Impressa, o Bug, né, que é o responsável pelo ateliê de impressos, ele falou essa palavra em um determinado contexto, se eu não me engano, o próprio contexto do ateliê de impressos, e eu anotei essa palavra. Aí, a partir, né, dessa palavra foi que eu comecei a desenvolver essa nova série. Então, resistência tem a ver com essa questão de resistir, de existir, que a gente tem, né, não só os artistas, mas que é preciso para continuar, né, dar sentido à vida. Participei da exposição, né, das atividades do Impressa no ano de 2023. Foi algo importantíssimo para mim. O convite do Sobrado, né, ele aconteceu de uma maneira muito natural para a gente realizar essa residência com o Diego aqui no nosso ateliê de impressos.
E eu digo natural porque a gente internamente brinca e diz que essa residência ela é uma continuidade de uma ação que a gente fez em 2023, que foi a mostra impressa. A gente pôde reunir 25 artistas cearenses para explorar, né, conhecer, apresentar, enfim, desenvolver peças no nosso parque gráfico, que fica no térreo aqui do prédio, onde está a nossa galeria aqui do Ateliê de Impressos. E Diego foi um desses artistas selecionados nesse edital. E desde o primeiro momento, né, rolou uma empatia muito forte da gente com o próprio Diego e com o trabalho dele, né? Eu lembro que quando a gente estava num dos primeiros momentos onde a gente conseguiu reunir esse grupo de artistas e a gente apresentou a proposta do espaço, né, do que é o Ateliê de Impressos, né, de um espaço com foco no coletivo, né, um espaço de resistência. Isso ecoou imediatamente, né, no grupo inteiro, mas assim, em especial a gente sentiu, né, uma reverberação muito interessante em Diego, né? Ele abraçou essa ideia muito rapidamente, né, de uma maneira muito enfática, enfim, essas coisas desses encontros, né, de espírito mesmo, e rolou isso com o Diego. E quando a gente encerrou a mostra impressa, a relação continuou com vários artistas, né, o que é natural. E Diego foi uma dessas pessoas que se manteve aqui presente. Quando Sobrado nos convidou esse ano já, em 2024, para discutir a ideia de uma residência artística, né, e foi muito natural na primeira conversa, surgiu o nome de Diego. O trabalho dele é muito impressionante, né, dos outros colegas também, mas assim, essa empatia que apareceu no primeiro momento e que continua até hoje, né, só tem aumentado, tornou praticamente, né, o nome dele como unânime e deu super certo. Ele acho que era a pessoa perfeita para começar essa ideia de residências artísticas, né, nessa parceria Sobrado Dr. Zé Lourenço e Ateliê de Impressos. Então, foi assim que surgiu, foi praticamente... Diga o nome, Diego San, aí pronto, foi assim. E agora estou retornando para o Ateliê de Impressos em parceria com o Sobrado Dr. Zé Lourenço e o Instituto Mirante, com essa exposição, né? É importante para mim, eu recebo com carinho e tento devolver um pouco desse trabalho que eu faço, né, desde 2008. Ainda não havia feito uma exposição individual minha. Assim, eu entendo que é um momento bem maduro do meu trabalho e que eu posso proporcionar isso às pessoas, né? E dividir e aprender com elas também, que eu acho importantíssimo.